Fazer questões é a melhor coisa para mim, porque eu vejo por vários ângulos o mesmo problema, mesmo assunto. Isso expande a minha mente, é a única forma que eu tenho de entender. Eu sou assim. Então, essa questão foi muito boa, eu quero fazer uma propaganda dela, porque ela foi excelente para trazer uma nova visão de uma questão que eu já achei que estava um assunto encerrado, de possibilidades de questões sobre esse tema. E esse tema é muito interessante. Então, assim, transitado em julgado, a decisão que julga improcedente a ação proposta coletiva, ação coletiva proposta em defesa dos direitos individuais homogêneos. Lembra que os individuais homogêneos é secundum eventum litis, né? Se for uma ação julgada improcedente, ele pode entrar com outra individual, é secundum eventum litis, porque se for improcedente a coletiva, ele pode entrar com outra individual. Não é que se for improcedente a coletiva, ele pode entrar com outra coletiva. Sempre impede outra coletiva, mas não impede outra individual. Lembre-se disso. Transitada e julgada a ação que julga improcedente a ação coletiva em proposta de defesa dos direitos individuais homogêneos, impede outra coletiva, mas não impede outra individual, porque secundum eventum litis, a individual, a coletiva nunca vai prejudicar os direitos individuais homogêneos, certo? Então, se você pode entrar com outra individual, vamos achar uma questão que fale que você pode entrar com outra individual. É possível a propositura de nova demanda por outro legitimado? Não. Aqui está falando que vai entrar com outra coletiva? Não. Se julgou improcedente a coletiva, impede outra coletiva, não impede outra individual. O que não impediria a outra coletiva seria a outra coletiva dos difusos ou coletivos, mas no caso de improcedência por insuficiência de prova, segundo evento probationis, que não é o caso aqui. Aqui estamos falando de individuais homogêneos, que é secundum eventum litis, que depende do resultado da lide para que possa ingressar com outra individual. Coletiva não pode nunca mais, tá bom? Impede sempre outra coletiva, outra coletiva, mesmo os individuais homogêneos, porque é segundo evento litis, não é segundo evento probationis. Então, é possível a propositura de nova demanda coletiva? Não, porque se for julgada improcedente a ação coletiva de direitos individuais homogêneos, impede outra coletiva sempre, tá? Não impede outra coletiva dos direitos coletivos e direitos difusos, se for julgada insuficiente por insuficiência de improcedente por insuficiência de prova. Não no caso de individuais homogêneos. Individuais homogêneos, tanto faz a insuficiência de prova, não é segundo evento probatório, é segundo evento litis. Segundo evento litis. Então, B, é possível a propositura de nova demanda, desde que impedido coletivo? É possível a propositura de nova demanda, desde que impedido coletivo? É possível a propositura de nova demanda, desde que impedido coletivo? É possível a propositura de nova demanda? Não! Outra coletiva, não. Sempre impede outra coletiva nos individuais homogêneos, independente de provas, porque é segundo evento litis e é segundo evento probatório. Então, não é possível a propositura de nova demanda coletiva. É possível a propositura de nova demanda desde que seja um objeto maior que da ação coletiva? Não é possível outra coletiva. É possível a propositura de nova demanda com objeto por outro legitimado? Não é possível. De novo, leia 2, 3 vezes cada alternativa na hora da prova. Não é possível. Presta atenção. Não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo. Não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo. Não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo. É a D, tá certo? Por quê? Lembra? Acabei de falar. Nas de individuais homogêneos, ação coletiva julgada improcedente dos individuais homogêneos sempre impede a outra coletiva. Ação julgada improcedente nos direitos individuais homogêneos sempre impede outra coletiva. Pode colocar assim, ó, sempre impede outra coletiva. Ação julgada improcedente sempre impede outra coletiva. Olha que legal. Ação julgada improcedente, ação coletiva julgada improcedente nos individuais homogêneos sempre impede outra coletiva. Sempre impede outra coletiva. Sempre impede outra coletiva, tá? Então, pode outra individual, né?
Então, agora vamos ver o comentário do aluno. Processo coletivo não é possível a repropositura de ação coletiva em direitos individuais homogêneos, julgada improcedente, ainda que por falta de provas. Após transjulgada a decisão que julga improcedente a ação coletiva, proposta em defesa de direitos individuais homogêneos, independente do motivo, né, que seja com prova ou sem prova, porque não é segundo evento probacionis, é segundo um evento litis, então independentemente do motivo que tenha fundamentada a rejeição do pedido, não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo, ainda que em outro estado da federação, tá? Interpretando os incisos 3 e 2 do STJ, chegou à seguinte conclusão. Vamos ver esse aluno aqui. Se tem 300 curtidas, é bom. Primeiro, se a ação coletiva envolver direitos individuais homogêneos for procedente, a sentença fará conjugada erga omnes, e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução, provando dano seu ofício. Segundo, se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada improcedente, não importa o motivo, com prova ou sem prova. O que acontece? Se os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsorte, poderão ingressar como individual, pedindo a propuração de indenização a título individual. Por exemplo, os consumidores de medicamento que não tiverem atendido ao artigo 94 e não tiverem participado da primeira ação coletiva, poderão ajuizar ações individuais de indenizações contra a empresa. Segundo, não cabe a repropositura de nova ação coletiva, mesmo que por outro legitimado coletivo. Não importa se ele participou ou não da primeira ação. Então, no segundo, não cabe nova coletiva, mesmo que por outro legitimado coletivo. Não importa se ele participou ou não da primeira ação, não pode nova coletiva. Sempre impede nova coletiva, sempre impede nova coletiva, né? Então, ficou assim. Se ele ingressou no processo como litisconsorte, não pode ingressar com outro individual. Ponto. Mas sempre impede outra coletiva. Se ele não ingressou no processo comunitário, pode ingressar com ação individual. Sempre impede outra coletiva. Coletiva nunca, tanto